Olá, sejam todos bem-vindos a este novo canal do YouTube. Meu nome é Fábio Florenci, sou professor de filosofia e de sociologia, tradutor de livros, e eu estou inaugurando este novo canal para compartilhar com todos vocês, seja com meus ex-alunos dos vários colégios onde trabalhei, seja com as pessoas que me seguem no Facebook, seja simplesmente com as pessoas que têm o interesse em aprender algo de novo, compartilhar um pouco do conhecimento que eu venho adquirindo ao longo da minha vida de estudos. Então este é um espaço de compartilhamento de conhecimento e eu também gostaria de me disponibilizar, de ficar disponível a todos aqueles que vierem assistir os vídeos que eu postarei neste canal, colocar-me à disposição para dialogar, para responder a eventuais dúvidas, para eventualmente fazer alguma correção de algo que eu venha dizer. Então sintam-se todos convidados a participar desta atividade de promoção do conhecimento e de compartilhamento que eu venho aqui oferecer a todos. Neste vídeo de inauguração do canal, eu gostaria de discutir com vocês, gostaria de apresentar para vocês de maneira um pouco mais aprofundada um tema que desperta discussões, desperta os ânimos, desperta muitas vezes reações irracionais da parte de muita gente, e que muitas vezes é utilizado um termo referente a esse tema, é muitas vezes utilizado como ofensa pessoal. Eu falo aqui do tema do fascismo. Tornou-se muito comum, especialmente ao longo deste ano de 2018, desqualificar um oponente político colando-lhe à testa o rótulo de fascista, não é? Então, o termo fascismo e o adjetivo fascista eles se tornaram, antes de tudo, insultos de ordem pessoal, e com isso bandeiras políticas, e perderam o seu significado original. Perdeu-se de vista o seu significado original. Então eu gostaria, neste vídeo, de mostrar para vocês de onde veio efetivamente o conjunto de ideias que resultou no movimento fascista, especialmente falando aqui do movimento fascista italiano da primeira metade do século XX, liderado por Benito Mussolini. Eu basear-me-ei nesta minha exposição num texto assinado por Benito Mussolini, mas que, segundo dizem as más línguas, foi na verdade redigido pelo filósofo Benedetto Croce, filósofo este que assumiu a nada honrosa função de ideólogo oficial do regime fascista italiano. Eu falo aqui de um texto chamado A Doutrina do Fascismo, publicado em 1935, com o nome sob a suposta autoria de Benito Mussolini. Então, o que eu vou fazer neste vídeo é uma breve explicação da origem das ideias contidas neste texto. Este é um texto bastante curto e é fácil de ser encontrado na internet, então vocês não terão dificuldade em conferirem isto que eu estou falando aqui por meio da consulta ao próprio texto. Muito bem. Então, o que eu gostaria de fazer aqui é explicar para vocês de onde vem o conjunto de ideias presentes neste texto, que podemos dizer assim, um sumário das ideias defendidas pelo movimento fascista. Muito bem. O conjunto de ideias deste texto ele tem origem numa concepção errônea, distorcida,
deturpada e pervertida da natureza humana. A natureza humana, segundo a doutrina do fascismo, ela é algo facilmente modelável por meio da ação política. Mais ainda, segundo o fascismo, não existiria propriamente uma natureza humana fixa. Existiria, sim, uma espécie de massa que poderia ser moldada por meio do movimento político. E esta massa que poderia ser moldada pelo movimento político, ela apresentaria configurações diferentes em cada momento histórico, certo? E segundo essa teoria da doutrina do fascismo, o Estado fascista seria aquele que melhor realizaria as potencialidades desta massa informe que, segundo eles, segundo os fascistas, constituiriam a natureza humana. Muito bem, esta concepção errônea e pervertida de natureza humana, ela se contrapõe àquilo que a cultura ocidental sempre entendeu por natureza humana desde os primórdios da Grécia Antiga. E é bastante oportuno neste momento eu chamar em meu auxílio o testemunho de um dos grandes estudiosos da cultura grega no século XX, que foi justamente um alemão, o alemão Werner Jäger, autor desta obra de referência que todos nós já vimos. Alguns a utilizam para fazer volume na estante, outros mais prudentes e mais interessados na vida de estudo se dedicam um bom tempo de sua vida a lê-la e meditá-la, que é esta obra aqui, chamada Paideia. Paideia, ou A Formação do Homem Grego. Eu estou aqui com a edição espanhola da editora Fundo de Cultura Econômica. O Werner Jäger, ele era um professor universitário, um grande erudito na Universidade Alemã, e sintomaticamente ele deixou o país por perseguições da parte do regime nazista, de Adolf Hitler, que é, como todos nós sabemos, uma variante do fascismo italiano. E Werner Jäger, nesta edição aqui que eu tenho em mãos, que é a edição espanhola, do Fundo de Cultura, editora Fundo de Cultura Econômica, ele redigiu um prefácio especialmente para esta edição, e esse prefácio ele foi escrito nos Estados Unidos, onde Jäger foi buscar refúgio durante a Segunda Guerra Mundial. E aqui ele diz uma coisa bastante interessante. O prefácio é de 1942, portanto, foi escrito bem no meio da Segunda Guerra Mundial, no momento em que os exércitos da Alemanha nazista ocupavam praticamente todo o continente europeu, né? Então, o Werner Jäger, ele escreve aqui no segundo parágrafo deste prólogo à primeira edição em espanhol. Vamos ver o que ele diz, que isso nos ajudará muito a adquirirmos a real dimensão do que estava em jogo naquele momento histórico. Então ele diz o seguinte: este livro se escreveu durante o período de paz que se seguiu à Primeira Guerra Mundial. Já não existe o mundo que pretendia ajudar a reconstruir. Mas a Acrópole do espírito grego se ergue como um símbolo de fé sobre o vale de morte e destruição que pela segunda vez, na mesma geração, atravessa a humanidade doente. Neste livro, essa fé de um humanista se converteu em contemplação histórica. Observa o gradual desenvolvimento do ideal cultural grego, que é a raiz de todo o humanismo. Então, pois bem, senhores, o livro de Jäger, ele foi escrito, então, para quê?
ele foi escrito para entender, para ensinar o desenvolvimento do ideal humanista que fundou o que nós entendemos por cultura ocidental. E este ideal, segundo o estudo de Jäger, ele foi descoberto na Grécia Antiga. E ele estava presente já desde os primeiros documentos escritos da literatura grega, que são justamente os poemas homéricos. Então, segundo Jäger, qual que foi a intuição fundamental que a civilização grega descobriu e aprofundou ao longo de sua história? Essa intuição fundamental se refere a o que os gregos entendiam por educação. Pois bem, diz Jäger que todo povo que alcança um determinado nível de desenvolvimento, ele se preocupa em educar as suas crianças e os seus jovens. Se preocupa em educá-los para que eles se tornem alguma coisa que a sociedade considera valiosa. Os gregos foram, no entender de Jäger, segundo o seu estudo, o primeiro povo na história da humanidade que, desde as suas origens, teve como objetivo primordial da educação a formação de um tipo superior de homem. Muito bem. Essa expressão, lida logo nas primeiras páginas do livro, ela pode causar uma certa estranheza. O que seria um tipo posterior, um tipo superior de homem? Essa expressão utilizada por Jäger, ela se refere a um homem que desenvolveu de maneira perfeita as suas potencialidades. Muito bem. Se vocês prestaram atenção no início do vídeo, vocês devem perceber que esta é a mesma expressão que utilizavam os fascistas ao descreverem o seu objetivo educacional. Mas aqui há uma diferença fundamental entre as duas concepções de educação e de formação do indivíduo. Uma pista para esta diferença já é dada pelo prefácio, cujo trecho eu acabo de ler para vocês. O próprio Werner Jäger, a despeito de ser um erudito, em primeiro lugar, um homem dedicado à compreensão de um tema histórico muito específico, ele não deixava de ter preocupações de cunho político ao escrever este livro. Por quê? E essas preocupações de cunho político, elas também resultaram, elas também contribuíram para que ele fosse expulso da Alemanha no final dos anos 30. Quando ele escreve esse livro, ele quer mostrar para os seus leitores, ele quer mostrar para todas as pessoas que o lessem que aquilo que existe sob a forma do humanismo na história da cultura ocidental é radicalmente incompatível com movimentos políticos como o nazifascismo. Então, isso foi percebido pelos defensores desses movimentos e eles realmente criaram uma situação insustentável para que o Jäger permanecesse na Alemanha. Então, qual que seria a diferença fulcral entre estas duas concepções de ser humano e essas duas concepções de educação? Os gregos, desde o começo da sua história, nós podemos ver nos poemas homéricos, na Ilíada e na Odisseia, eles se preocupavam com a formação de um tipo superior de homem. Este era o objetivo da educação. E este é o sentido da palavra paideia. A palavra paideia, ela não tem tradução exata para as línguas modernas. Então, ela se traduz por vezes como educação, por vezes como formação, por vezes como ordem, como literatura, como tradição. Então, ela engloba todos esses sentidos simultaneamente. Vocês podem ver, então, que a paideia ela é o resultado de um desenvolvimento histórico. Então, Werner Jäger mostra que nos poemas homéricos já está presente o tema da educação do jovem para que ele se torne um tipo superior de homem. Mas
este tipo de educação que aparece nos poemas homéricos, ele vai, ao longo da história grega, ele vai sendo aprofundado. Ele vai sendo aprofundado no sentido de uma espiritualização progressiva. O que isto quer dizer, uma espiritualização progressiva? Quer dizer que, ao terem esta intuição de que a educação deve formar um tipo superior de homem, os gregos eles se dedicaram, pouco a pouco, a estudar o que seria a natureza humana. E, ao estudar o que seria a natureza humana, os gregos perceberam que o homem é um ser que tem um lugar dentro do universo. E este universo não é um universo caótico, mas é um universo ordenado. É um cosmos. A palavra grega cosmos, ela significa justamente universo ordenado. Então, segundo os gregos foram aos poucos descobrindo, ao longo de sua história, o homem ele possui uma natureza. A ideia de natureza ela é central na cultura grega. No prefácio à Paideia, Werner Jäger chama a nossa atenção para a diferença, gritante que nós podemos perceber entre as esculturas gregas e podemos pensar nas esculturas egípcias. Enquanto as esculturas egípcias elas representam os homens numa posição fixa e rígida, as esculturas gregas elas revelam um conhecimento profundo das articulações presentes no corpo humano. E elas, por meio deste conhecimento, elas conseguem transmitir uma ideia de movimento espontâneo, uma ideia de movimento que transmite a concepção de liberdade. Então, para os gregos, a liberdade ela se realiza na natureza humana e ela se realiza por meio do conhecimento desta natureza humana e da inserção desta natureza humana numa determinada ordem. Numa determinada ordem que é a ordem do universo e que também se traduz de uma certa maneira na organização política. Foi por isso que os gregos foram os primeiros a descobrirem a política como arte, não é? Os gregos, ao organizarem as suas comunidades políticas, eles tiveram esta preocupação de, descobrindo a intimidade da natureza humana, inseri-la dentro de uma ordem política que estivesse de acordo com esta natureza humana e que, por sua vez, estivesse de acordo com o cosmos, com o conjunto do universo ordenado. Por quê? Porque só no conjunto deste universo ordenado é que o ser humano poderia efetivamente ser livre. A concepção grega de liberdade, ela difere muito daquilo que o nosso senso comum de hoje em dia entende por liberdade. Hoje em dia nós entendemos por liberdade, quando ouvimos essa palavra sem pensar muito, como a capacidade de fazermos o que quisermos sem sermos impedidos por nenhum estorvo de nenhuma ordem. Mas os gregos, quando eles falavam em liberdade, eles pensavam sobretudo nas condições pelas quais a natureza humana ela poderia ser melhor realizada e ela poderia desabrochar plenamente. E para isso era necessário o quê? Para isso era necessário conhecer a natureza humana e conhecer o cosmos. Conhecê-los da maneira mais acurada possível. Então, Jäger, ao longo deste livro, que começa pelo estudo dos poemas homéricos e termina com a obra do orador Demóstenes, que foi o último grande pensador da polis grega. Depois de Demóstenes, a polis grega ela desaparece, porque os gregos passam a ser dominados pelo grande império dos descendentes de Alexandre o Grande e a polis desaparece como unidade política autônoma. Então, Werner Jäger ele estuda o processo de aprofundamento que os gregos foram fazendo no conhecimento da natureza humana.
Então, a natureza humana, para os gregos, ela é algo dado, e é algo que deve ser conhecido, é algo que deve ser respeitado, e é algo que deve ser realizado dentro de uma estrutura que esteja de acordo com o cosmos. E por que a educação grega ela seguiu um curso que eu denominei aqui de um curso de progressiva espiritualização? Porque enquanto nos poemas homéricos a perfeição humana ela se manifestava mais pelas ações corajosas que os guerreiros realizavam no campo de batalha, numa guerra, basta lembrar da figura do Aquiles. Para a concepção grega de natureza humana plenamente espiritualizada, que se verifica na obra de Platão, a natureza humana ela encontra a sua plena realização no desenvolvimento da inteligência. E no desenvolvimento da inteligência de modo que ela se torne capaz de contemplar a ideia do bem. Ao contemplar a ideia do bem, o homem sábio, ele se torna capaz de ordenar a própria vida, se torna capaz de agir de acordo com a própria natureza, se torna capaz de agir politicamente de modo sábio e prudente, e se torna também capaz de ordenar todo o espaço político. Por quê? Porque ele conhece as leis íntimas do seu funcionamento e as leis que permitem que se realize a liberdade. Este foi, portanto, a grande descoberta do espírito grego. Os gregos, eles descobriram propriamente a ideia de cultura. Cultura em que sentido? Cultura no sentido pedagógico. Cultura no sentido de cultivar aquilo que a natureza humana tem de mais elevado. Cultivá-lo até um nível de excelência. E para que isso seja feito, é necessário que se conheça essa natureza humana e se conheça o universo ordenado no qual ela se insere. Essa concepção os gregos desenvolveram até Platão, até Demóstenes, e depois ela foi herdada pelo cristianismo. O cristianismo, ele herda a paideia grega. Werner Jäger tem um outro livro, que eu não tenho aqui, chamado Cristianismo Primitivo e Paideia Grega. E neste livro, o Jäger mostra a convergência entre essa concepção espiritualizada da natureza humana que os gregos descobriram e as ideias que o cristianismo veio trazer à humanidade. Então, ele mostrou como essas duas correntes, nós podemos dizer, elas convergiram num mesmo ideal. E este mesmo ideal, ao ser incorporado pelo cristianismo, ele vai ser, ao longo de toda a Idade Média, meditado e aprofundado no sentido de direcionar a educação e a formação do indivíduo não mais para a formação do indivíduo num padrão que a gente pode chamar de um padrão de o homem belo, o homem perfeitamente belo, mas sim na formação do homem santo. O cristianismo ele vai incorporar os ganhos e as descobertas da paideia grega na formação do homem santo. As escolas medievais, as escolas monásticas e depois, nos seus inícios, as universidades, elas têm como propósito justamente o desenvolvimento máximo da inteligência aliado à vida espiritual cristã, que permitiriam o alcance da contemplação da verdade por meio da luz natural, que é a razão humana, e ao realizar esta contemplação da verdade por meio da razão humana, o homem ele subiria a um patamar que lhe tornaria mais fácil e lhe tornaria mais acessível o objetivo final da vida cristã, que é justamente a contemplação de Deus face a face. Então, aquele indivíduo que foi
bem educado no sentido de conhecer bem a sua natureza, de conhecer bem o cosmos à sua volta, e no sentido de ter uma vida espiritual profunda, de oração, de meditação, ele contempla as verdades acessíveis para a razão e ele se torna mais dócil ao recebimento daquelas verdades que só a sabedoria divina pode incutir na nossa mente. Então, por meio da contemplação da luz natural, o indivíduo ele se torna mais propício para a chamada contemplação infusa, que ela nos é concedida pelos dons do Espírito Santo. Então, esta foi o desenvolvimento que os medievais acrescentaram à grande descoberta dos gregos. Pois bem, quando começa o mundo moderno, esta grande síntese entre o espírito grego e o espírito cristão, na modernidade, esta síntese começa a ser, digamos assim, dilapidada. Em primeiro lugar, com Martinho Lutero e com Calvino, que difundiram a ideia segundo a qual o ser humano não pode alcançar a santidade, de que os efeitos do pecado original seriam tão profundos que o ser humano não poderia, mesmo cooperando com Deus neste mundo, alcançar uma santidade. Então, ele estaria completamente dependente da misericórdia divina. Completamente dependente no sentido de estar definitivamente manchado pelo pecado e de que todo o seu esforço pessoal de aprimoramento ele seria em vão. Essa ideia também teve repercussões dentro da Igreja Católica, numa heresia que hoje em dia já quase ninguém mais se lembra, mas que foi bastante nociva e bastante destrutiva no interior da Igreja, que foi a heresia jansenista, elaborada por um homem chamado Cornélio Jansen. O Cornélio Jansen dizia algo semelhante aos protestantes, né? Ele atribuía ao pecado original um peso tão destruidor, um peso tão acachapante, que quase qualquer esforço de autoaperfeiçoamento do homem seria em vão. Então a heresia do jansenismo ela foi mais de uma vez condenada. Estes dois pontos de vista, eles criaram um ambiente dentro da Europa, ao serem difundidos, tanto o protestantismo quanto o jansenismo, eles criaram um ambiente de extremo pessimismo em relação à natureza humana, certo? Ao criarem esse ambiente de extremo pessimismo, eles despertaram uma reação inversa. Qual seria a reação inversa? Seria, aceitando estes pressupostos pessimistas, a ideia segundo a qual nós não precisaríamos mais buscar Deus para sermos felizes neste mundo. Então, muita gente que se opôs ao protestantismo e se opôs ao jansenismo aceitou as suas premissas, mas jogou fora as suas conclusões, que é a conclusão tanto do jansenismo quanto do protestantismo, é a de que o homem dependeria 100% da misericórdia de Deus. Então, algumas pessoas começaram a concordar que o ser humano era definitivamente corrompido, mas que esta condição plenamente corrompida do ser humano, ela poderia ter alguns efeitos benéficos, ela poderia ter efeitos sociais benéficos. E tendo efeitos sociais benéficos, seria possível uma vida neste mundo, uma vida que a gente pode chamar de uma vida feliz, mas não felicidade no sentido que era compreendido pelos gregos, nem pelos cristãos, mas no sentido de se aproveitar ao máximo o usufruto dos prazeres que este mundo pode conceder. E foi com base nisso que surge justamente o liberalismo. Eu gosto sempre de citar, quando eu falo a respeito do liberalismo, eu gosto de citar uma obra que acaba de ser republicada no Brasil, uma obra satírica escrita por um escritor holandês chamado Bernard Mandeville.
Bernard Mandeville escreveu em 1705, portanto no começo do período que nós chamamos de Iluminismo, escreveu um livro chamado A Fábula das Abelhas. A Fábula das Abelhas tem como subtítulo Vícios privados, benefícios públicos, né? Então, no caso do Mandeville, vale perfeitamente aquele dito do poeta austríaco Hugo von Hofmannsthal, né? Não existe nada na política de um país que antes não tenha estado na sua literatura, né? Então, antes do liberalismo se tornar uma corrente política influente na Europa, ela esteve na literatura. E qual é a ideia de fundo dessa obra de Mandeville, A Fábula das Abelhas? Ela é muito simples. O escritor ele descreve neste livro, nesta obra, uma colmeia em que as abelhas, elas todas possuem algum vício em específico. Então, uma delas é vaidosa, a outra delas é glutona, gosta muito de comer, a outra gosta muito de ir atrás de prostitutas, e assim, a outra gosta muito de beber, de se encher de álcool, e por aí vai. E o que acaba acontecendo com a colmeia? Mandeville diz que a colmeia ela acaba se tornando rica, ela acaba se tornando materialmente próspera. Por quê? Porque o mercado ele é levado aos poucos a produzir riqueza para alimentar os vícios individuais de cada uma das abelhas, né? Então, com isso, ele procura mostrar a sua tese defendida no título do livro de que os vícios privados revertem em benefícios públicos. Um dos homens mais influenciados por esta teoria, ou por essa visão de mundo, foi justamente o economista escocês Adam Smith, né? Um dos fundadores do liberalismo econômico. Então nós podemos perceber que o liberalismo, tanto no sentido econômico quanto no sentido político, ele está ancorado na ideia segundo a qual uma sociedade pode ser próspera e boa e bem administrada quando os seus indivíduos eles não são virtuosos. Mais ainda, quando os seus indivíduos eles são claramente viciosos, eles são claramente destituídos de virtude e eles investem a sua vida nos vícios. Então isso é o que está por baixo, essa é a concepção de natureza humana que está por baixo do liberalismo como doutrina econômica e como doutrina política. Depois da Revolução Francesa, quando o poder econômico, quando o sistema financeiro finalmente chega ao poder na maior parte dos países da Europa e difunde a Revolução Industrial e as ideias do liberalismo elas se realizam na prática, o resultado disso, por um lado, foi a geração de uma grande prosperidade material, mas, por outro, foi uma situação de profunda exploração da classe trabalhadora. Nunca é demais lembrar que os primeiros operários das primeiras fábricas, eles eram realmente muito explorados e eles eram muito maltratados. Uma das obras literárias mais fortes que descrevem a situação dos indivíduos explorados pelos primeiros capitalistas é justamente a obra de Charles Dickens, né? Então, quando Charles Dickens mostra aqueles primeiros capitalistas desalmados que batiam nos seus empregados, batiam em crianças, tratavam todo mundo muito mal, aquilo ali não deixa de ser verdade. Mas aquilo foi resultado de quê? Foi justamente resultado desta doutrina liberal, de acordo com a qual uma sociedade ela pode ser próspera se os indivíduos forem maus. Então, o que aconteceu? Aconteceu realmente que os indivíduos dotados de poder econômico, eles se deram ao luxo de ser maus. Eles se deram ao luxo de ser maus e de tratar os seus operários desta maneira.
uma das reações que essa situação desencadeou foi justamente o surgimento do pensamento socialista e do socialismo na sua vertente marxista. Eu não vou aqui descrever, eu não vou aqui me aprofundar na história do pensamento marxista, no desenvolvimento da teoria de Karl Marx e da teoria do seu amigo Friedrich Engels. Mas eu vou dizer aqui que, segundo Marx e Engels, a solução para a situação precária em que se encontravam boa parte dos operários neste novo mundo dominado pelo poder financeiro, a solução seria uma revolução radical, a instalação de uma ditadura do proletariado, a socialização dos meios de produção e, ao ser tudo isto feito, o sistema de exploração desapareceria e os homens seriam efetivamente livres, certo? Então, Marx e Engels, eles colocam a culpa, por assim dizer, entre aspas, eles colocam a culpa da exploração que sofriam os trabalhadores neste capitalismo dos seus inícios, não nos vícios individuais, não na maldade dos indivíduos, mas sim no sistema capitalista. Eles diziam que o sistema capitalista é que era o grande culpado. Então, não se tratava de você educar as pessoas para serem mais virtuosas, mas se tratava de você derrubar o sistema capitalista. E eu gostaria de mostrar uma coisa para vocês que vai ser fundamental para nós entendermos como tanto o socialismo quanto o fascismo, que eu gostaria de descrever aqui para vocês, eles brotam de uma mesma ideia, de uma ideia deturpada da natureza humana. Eu disse então para vocês que, para os liberais, a natureza humana ela deixa de ser um problema. O homem pode ser vicioso. O que importa é os benefícios públicos que os seus vícios promovem, né? Para a política do liberalismo, o ponto fundamental é que o indivíduo compreenda bem os seus interesses. Então, é uma política do interesse bem compreendido. O interesse bem compreendido é aquele que é capaz de gerar prosperidade social, certo? Então, um indivíduo, vamos supor assim, um indivíduo glutão, um indivíduo que come muito, né? Esse é um interesse que, do ponto de vista social, do ponto de vista do mercado, ele é bastante interessante. Por quê? Porque esse indivíduo ele movimenta a indústria alimentícia, né? Vamos supor um indivíduo que é hipocondríaco, um indivíduo que é viciado em tomar remédios, né? Esse indivíduo, o seu vício, ele movimenta a indústria farmacêutica. Então, para o critério liberal, isso não tem problema nenhum. Agora, vamos pensar um indivíduo que é um serial killer, que começa a matar as pessoas por aí, né? Os liberais vão censurá-lo no sentido de que ele não é virtuoso? Não, eles vão censurá-lo dizendo que esse vício que ele tem, que essa característica pessoal que ele tem, ela não é interessante do ponto de vista social. Então, que esse indivíduo ele não compreendeu bem o seu interesse. É uma política do interesse. Então, a política liberal é uma política de ensinar os indivíduos a compreenderem bem seus interesses, certo? E os interesses bem compreendidos são aqueles que repercutem em prosperidade social. Muito bem. Para Marx e Engels, isto não basta. Para Marx e Engels, essa concepção ela resultou na construção de um sistema promotor de desigualdades, certo? Então, esse sistema produtor de desigualdades, ele vai, por um lado, criar uma classe de exploradores ociosos e, por outro lado, ele vai criar uma classe de despossuídos, que será justamente o proletariado. Então, Marx e Engels vão dizer, não se trata de culpa do explorador, mas se trata do jeito que o sistema foi, do jeito como o sistema foi construído. O sistema ele foi construído de modo a explorar o operário. E como o sistema
ele transforma a exploração em algo natural, os indivíduos que vivem nesse sistema, eles são naturalmente alienados. Por que eles são alienados? Porque eles nasceram, cresceram e foram educados nesse sistema. E eles aprenderam, entre aspas, né, a verem essa situação de exploração como algo natural. Certo? O que está debaixo dessa ideia? O que está debaixo dessa ideia é uma visão muito plástica e muito elástica da natureza humana. E Karl Marx é explícito neste ponto num texto muito famoso que ele escreveu e que veio a público depois de sua morte, que foram as famosas teses ad Feuerbach. Essas teses, são 11 teses, Marx redigiu para se contrapor a um filósofo que ele havia admirado muito na juventude, um materialista alemão chamado Ludwig Feuerbach. Muito bem, nessas teses, Marx vai expressar aqui uma ideia muito importante. Vejam o que ele diz na tese número 6. É isso aqui que eu gostaria de aprofundar com vocês. Vejam só. Feuerbach dissolve a essência religiosa na essência humana. Mas a essência humana não é uma abstração intrínseca ao indivíduo isolado. Em sua realidade, ela é o conjunto das relações sociais. Certo? Então, o que Marx está dizendo aqui? Marx está dizendo que a essência humana, a natureza humana, ela não é algo fixo, permanente. Ela não é algo imutável. Mais ainda, Marx está definindo a essência humana. Ele está dizendo que a essência humana é o conjunto das suas relações sociais. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso para explicar o fato de a maioria dos homens do seu tempo serem alienados. De a maioria dos seus homens não perceberem que aquele estado de coisas presente no capitalismo era um estado transitório. E, ao dizer isso, o que ele abre espaço? Para que ele abre espaço? Ele abre espaço justamente para a revolução. Então ele diz, com base nessa ideia de que a natureza humana ela é o conjunto das suas relações sociais, basta que nós mudemos o conjunto das relações sociais para que o ser humano seja efetivamente livre. E como isso pode ser feito? Isso pode ser feito por meio da revolução. Essa vai ser a tese de Marx. Certo? Muito bem. Eu não posso aqui, nesse vídeo, que eu não gostaria que fosse muito longo, me aprofundar nos desenvolvimentos que Marx deu a essa tese e que o movimento socialista, na sua esteira, também atribuiu essa tese. Mas eu gostaria aqui de chamar a atenção para a obra de um filósofo que leu a obra de Marx, que foi bastante inspirado por ela, e que, por assim dizer, promove a ligação, promove o link entre o socialismo e o fascismo. Este autor, esse escritor, foi um engenheiro francês chamado Georges Sorel. Georges Sorel escreveu uma obra longa, uma obra extensa. E aqui em português nós temos publicado pela editora Martins Fontes, essa obra chamada Reflexões sobre a Violência. Temos aqui a foto, um desenho, uma gravura do Georges Sorel na capa. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Esta obra, ela foi publicada em 1909. Reflexões sobre a Violência. Esse aqui é um dos livros de filosofia, vamos dizer assim, um dos piores livros de filosofia que eu já li na minha vida. Ele é extremamente confuso. O Sorel ele inicia um raciocínio e não termina. Ele mistura temas que não têm ligação entre si. Ele interrompe uma argumentação para atacar algum adversário de momento. Então é uma obra de leitura bastante desgastante, né? Uma obra que você precisa fazer um grande esforço para ler e que assim, ela cria uma dor de cabeça bastante intensa em quem se dedica
a estudá-la. Muito bem. O que o Sorel defende ao longo da sua obra, desta obra Reflexões sobre a Violência e em outros livros que ele publicou ao longo de sua vida? Ele faz uma leitura muito particular da obra de Marx. Esta leitura ele mistura com leituras que ele fez da obra de um filósofo francês muito popular no seu tempo chamado Henri Bergson, com leituras da obra de Friedrich Nietzsche, e com leituras da obra do filósofo italiano Giambattista Vico e com leituras do pai do anarquismo francês, Pierre-Joseph Proudhon. São essas as grandes influências que Georges Sorel vai mesclar em sua obra. Muito bem. Então, Sorel trabalha com a ideia de que a história humana ela não segue um padrão, ela não segue um curso uniforme em direção ao progresso, mas que a história humana ela tem uma estrutura que a gente pode chamar de circular. A história humana ela brota em momentos de grande criatividade. E esses momentos de grande criatividade, eles são promovidos por homens fortes, por homens dotados da ideia de honra, da ideia de força, da ideia de comunidade, da ideia de dignidade, de originalidade. Esses homens fortes e esses homens imbuídos dessas ideias, eles são aqueles que promovem a criação e a vitalidade das civilizações. Então, Georges Sorel ele é um grande admirador destes momentos fundadores. E qual é a crítica que ele dirige ao mundo europeu de seu tempo? Ele dirige ao mundo europeu de seu tempo a crítica de que se tornou uma sociedade extremamente decadente. Decadente em que sentido? Decadente no sentido de que ela se tornou envenenada pelo preconceito racionalista. O que seria o preconceito racionalista? Seria justamente a ideia segundo a qual a humanidade ela seguiria um curso de progresso, um curso uniforme de progresso. Este progresso ele resultaria numa situação em que os homens se tornariam, sobretudo, consumidores. No plano político, eles tenderiam a fazer acordos, tenderiam a ser coniventes com a corrupção, tenderiam a ser acomodados e, portanto, deixariam de ter aquela energia criativa das origens. A humanidade ela entraria num processo de definhamento. Georges Sorel, então, ele é um grande crítico dos liberais e ele é um grande crítico, sobretudo, de parcela do movimento socialista do seu tempo. Qual é esta parcela que Sorel critica? Justamente aquela parcela que tentava se imiscuir na política de seu tempo por meio de acordos parlamentares. Então, aqueles socialistas que se propunham a mudar as condições de vida dos trabalhadores para melhor por meio da atividade parlamentar. Sorel critica com bastante virulência esses homens. Um deles é um socialista francês esquecido hoje em dia, chamado Jean Jaurès. Jean Jaurès foi, inclusive, deputado durante muito tempo no parlamento francês. E o Sorel ataca ao longo dessa obra aqui, Reflexões sobre a Violência, ele ataca de modo bastante virulento o Jean Jaurès como o exemplo daquele socialista decadente. Portanto, qual seria a virtude que Sorel via na obra de Marx? Sorel via na obra de Marx como grande virtude a ideia do proletariado como uma classe separada das outras, como uma classe que, sendo reduzida a uma situação de extrema exploração, mas que ao mesmo tempo, sendo acostumada pelo trabalho com as máquinas e pelo fato de suportar condições de vida muito precárias e muito duras, seria uma classe de homens intrinsecamente fortes e dotados daquela energia criativa e daquela energia
daquela energia capaz de restaurar uma determinada civilização. Então Sorel, ele é um defensor da revolução no sentido de uma ação violenta que destruísse uma sociedade decaída, doente e enferma, e lhe revigorasse com base nessas energias criadoras, né? Então, para Sorel, nesse livro, Reflexões sobre a Violência, esse livro, na verdade, é uma apologia da violência. Então, ele diz neste livro que o proletariado ele deve se organizar para derrubar todo o sistema econômico e político e substituí-lo por algo completamente novo. O que seria este algo completamente novo? Sorel, seguindo o mau exemplo da tradição marxista, ele não diz o que é. Não é? Então, tanto Sorel como Marx, eles falam muito em liberdade humana, mas eles não se preocupam em dar um conteúdo a esta liberdade humana. Não é? Eles se preocupam simplesmente em dizer, olha, nós precisamos remover os obstáculos que impedem esta liberdade humana de se desenvolver. Uma vez removidos estes obstáculos, o ser humano ele será capaz de dar um conteúdo à sua liberdade. Nós não precisamos pensar sobre natureza humana, nós não precisamos pensar sobre qual será este conteúdo que o ser humano atribuirá à sua liberdade. Tudo isto será algo a ser pensado depois, né? Então, para Sorel, todo o problema está em convencer o proletariado a assumir esta função um tanto apocalíptica, né? Esta função de destruir tudo que está aí presente. Então, Sorel diz aqui que no lugar da atividade parlamentar, e no lugar de buscar acordos para a obtenção de benefícios materiais, os movimentos operários eles deveriam investir toda a sua energia na criação e na colocação em prática de uma mitologia política. Então, o Sorel trabalha com a ideia de uma mitologia. Qual seria, então, a mitologia capaz de levar o proletariado a esta ação revolucionária? Nesse livro aqui, Reflexões sobre a Violência, Sorel vai defender a ideia, ele vai defender a mitologia da greve geral. Então ele diz que o que deve ser incutido na cabeça dos operários deve ser o mito da greve geral. Tendo na sua cabeça, claro, ou melhor, tendo esta ideia impingida em sua cabeça, o mito da greve geral, os operários eles despertariam essa sua força transformadora. E ao despertar esta força transformadora, eles seriam capazes de derrubar todo o sistema econômico-político vigente. Então, para Sorel, se trata, antes de tudo, de destruição, de destruir um estado específico de coisas, um estado de coisas que se tornou decaído e enfermo, produtor de homens fracos. A ideia de socialismo para o Sorel, a ideia de socialismo para Sorel, é uma ideia baseada fundamentalmente na moral. Mas que tipo de moral ele defende? Ele defende uma moral de tipo tribal. O que seria uma moral de tipo tribal? Ele louva muito, Sorel, as atitudes de povos como os antigos germanos, que derrubaram o Império Romano, de povos como os italianos do sul, que praticavam a vingança de sangue, né, a vendetta, e os habitantes das montanhas da Noruega, que eram povos, vamos dizer assim, primitivos do ponto de vista material, mas homens muito fortes. Fortes no sentido de violentos e fortes no sentido de que todos eram imbuídos de um sentimento muito vivo de honra. Um sistema muito vivo de honra e de tradição. Então o Sorel ele diz que os operários modernos
por serem acostumados a fazer o trabalho pesado com as máquinas e por se rebelarem muitas vezes contra os capitalistas, eles teriam uma certa afinidade com estes homens fortes das sociedades primitivas. Então, tudo que ele quer é que estes operários eles adquiram essa coesão e essa moral um tanto tribal, certo? Depois da Primeira Guerra Mundial, quando os operários da Europa levantaram as armas uns contra os outros, né? Quer dizer, os operários franceses lutando contra os operários alemães, contra os operários austríacos, os operários russos lutando contra os operários alemães e por aí vai. Quando a classe operária ela se mostrou um agente revolucionário não muito eficaz, o Sorel não teve problema nenhum em defender os valores nacionalistas, em defender que este retorno a um tipo de ser humano forte, dotado de honra, dotado de originalidade, dotado de um sentimento de dever, que este retorno poderia ser efetuado por meio da ideia de consciência nacional. Quando Benito Mussolini foi expulso do Partido Socialista, ao longo da Primeira Guerra Mundial, nós sabemos que Benito Mussolini teve o início da sua carreira dentro do Partido Socialista Italiano, né? Então ele é um homem que vem de dentro do socialismo. Benito Mussolini foi bastante influenciado pela leitura da obra de Georges Sorel, né? Então, ele percebeu que ele poderia fazer uso daquelas ideias na criação de um movimento político que atraísse aqueles homens que antes eram atraídos para o movimento operário, que não se conformavam com o estado atual de coisas, que percebiam que era necessário um revigoramento da sociedade, e que, portanto, estavam dispostos a se voltarem contra o sistema político e econômico que havia gerado a catástrofe da Primeira Guerra Mundial. E esse sistema político-econômico era justamente o sistema liberal, o sistema da democracia liberal. Então, Benito Mussolini, o que ele faz? Depois da Primeira Guerra Mundial, ele vai disputar espaço com o Partido Socialista e com o Partido Comunista Italiano. Ele vai disputar espaço entre as parcelas mais empobrecidas da população italiana. E ele vai fazer uso destas ideias do Georges Sorel, sobretudo destas ideias de resgatar uma energia, de resgatar um sentimento de honra, de amor à pátria, que seria a chave para a reconstrução da moral do povo italiano. Ele vai fazer uso dessas ideias de Sorel para construir o movimento fascista. E quando nós lemos a obra, este panfleto chamado A Doutrina do Fascismo, que é da década de 1930, que é assinado por Mussolini, mas que provavelmente foi escrito por Giovanni Gentili, um filósofo apoiador, filósofo oficial do regime fascista, nós percebemos muito claramente que este panfleto e que a ideia fascista ela está fundamentada numa concepção de natureza humana como algo plenamente maleável. E algo maleável no sentido de ser empregado por um movimento político. Quando nós lemos o texto A Doutrina do Fascismo, o que nós percebemos? Nós percebemos justamente aquilo que já está presente na obra de Marx, aquilo que o Georges Sorel vai chamar a atenção, que é a ideia de que a natureza humana ela recebe um conteúdo diferente em cada momento histórico. Então, o que seria a função do movimento fascista, segundo a obra de Mussolini?
a função do movimento fascista seria justamente trabalhar esta natureza humana a partir desses ideais de construção de um homem forte. De construção de um homem forte imbuído da ideia de honra, da ideia de dever, da ideia de amor à pátria, de ideia de um ideal que a gente pode chamar de um ideal belicoso, de uma disposição, de uma pronta disposição para a guerra, né? Tudo isso está presente no texto de Mussolini. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês de como isso está em clara oposição à ideia grega, à ideia greco-cristã de uma paideia. Mussolini ele vai criticar no seu texto A Doutrina do Fascismo, vai criticar os movimentos socialistas e comunistas justamente porque eles teriam fixado a natureza humana, o problema da natureza humana, na solução da luta de classes. Então Mussolini, ou Giovanni Gentili, né, Mussolini falando pela boca de Giovanni Gentili, vai dizer o seguinte na Doutrina do Fascismo, que o movimento político ele deve sempre se propor novos objetivos, de que o curso da história ele é algo irreversível, de que o curso da história ele está sempre criando algo de novo. O homem, na verdade, ele é um ser tão criador que ele cria a sua própria natureza humana de modo livre em cada momento histórico. Então, Mussolini vai dizer que o erro, entre aspas, dos socialistas foi terem reduzido o problema da natureza humana à solução do conflito da luta de classes. Ao fazerem isso, diz lá Mussolini, os socialistas eles dividiram a nação, dividiram a sociedade e eles fixaram de uma vez por todas o movimento histórico. Fixaram como? Porque para os socialistas, o movimento histórico, o próprio Marx dizia isso, a pré-história da humanidade é o período em que existe luta de classes. Então, uma vez resolvido o problema da luta de classes, a humanidade entrará finalmente na fase da sua liberdade, na fase da sua história. Né? Então, Mussolini diz o seguinte, os socialistas eles viram bem que a humanidade, que o homem, ele constrói a sua própria natureza humana por meio das suas relações sociais. Mas eles viram mal ao colocar que, uma vez resolvido o problema da alienação, que foi a criação de relações sociais opressivas, todo o problema da humanidade estaria resolvido. Então Mussolini diz, a liberdade humana é uma liberdade criadora eternamente. Então o homem ele estaria continuamente mudando a sua essência. Muito bem. E ele diz o que, ademais? Não só que o indivíduo ele se cria livremente, mas a sua relação com o Estado não é uma relação de simples submissão. Ou melhor dizendo, Mussolini diz que a sua relação com o Estado não é uma relação de submissão. Isso pode parecer estranho para nós, não é? Ele diz, Mussolini, que o Estado, o indivíduo dentro do Estado fascista, ele não se anula, ele se multiplica. Como um soldado dentro de um batalhão, ele não se anula, mas ele se multiplica. Certo? Então, a condição sine qua non para o indivíduo exercer a sua função criadora, essa condição sine qua non seria a criação de um sentimento de coesão social. E este sentimento de coesão social ele seria feito pelo Estado fascista. E o Estado fascista ele adquiriria em relação ao indivíduo a função de uma segunda alma. O Mussolini ele diz nesse texto que ele diz que o Estado é a alma do indivíduo. Então, qual seria a função do Estado fascista? O Estado fascista ele teria a função de impor a cada um dos indivíduos, ou na linguagem dele não seria impor, mas de explicar para os indivíduos quais que seriam as suas novas missões históricas. Então, a cada momento da história, a humanidade, ou melhor, aquela comunidade fortemente coesa do Estado fascista, a cada momento da história ela teria uma missão nova. E o que seriam essas missões? Essas missões elas se manifestariam justamente na atividade da guerra. Né?
Então o fascismo ele cria dentro da sociedade um clima de contínuo preparo para a guerra. De contínuo preparo para a guerra e da contínua submissão do indivíduo a uma situação de guerra permanente. O indivíduo ele tem sempre que estar preparado, ele tem sempre que estar preparado para a guerra, né? Para a guerra, que vai ser um momento em que ele vai, junto com os seus companheiros, né? Ele vai manifestar aquela energia criadora, aquele senso de solidariedade, aquela solidariedade de tipo tribal, né? Então o uso que o fascismo vai fazer da tradição, da religião, da cultura, vai ser um uso que a gente pode chamar de um uso instrumental. Enquanto os gregos e o cristianismo, eles entendem a tradição sempre num sentido de aprofundamento, sempre num sentido de autoconhecimento e sempre num sentido que a gente pode chamar num sentido de reverência em relação à natureza humana, o fascismo ele vai ser o exato inverso disso. Ele vai colocar um indivíduo numa posição de criador. Só que para o indivíduo ser criador, ele tem que estar onde? Ele tem que estar inserido no Estado. Por quê? Porque dentro do Estado ele se multiplica. E só multiplicado pelo Estado ele tem esse poder criador. Ele tem esse poder de criar sua natureza e recriá-la a cada momento histórico. Então, vocês percebem que tanto a concepção socialista quanto a concepção fascista, elas têm origem no abandono desta ideia de natureza humana que foi descoberta pelos gregos, que se desenvolveu na tradição humanista e que depois foi incorporada e aprofundada pelo cristianismo. É por isso que Werner Jäger, entre outras coisas, é por isso que Werner Jäger escreveu a sua obra Paideia. A sua obra Paideia ela é um manifesto antifascista. Também, né? Ela é, antes de mais nada, um trabalho de erudição, mas ela é também um manifesto antifascista. Ela quer mostrar para a humanidade, este é o conteúdo do verdadeiro humanismo. E esta é a concepção de ser humano que nós precisamos resgatar. E esta é a concepção de ser humano que vai reconstruir o mundo depois do caos desta guerra na qual nós estamos inseridos. É isso que ele escreve de maneira tão bonita em 1942, em meio à destruição da Segunda Guerra Mundial. Então, vocês percebem, senhores, para concluir este vídeo, vocês percebem que o fascismo ele é uma ideia perigosa. Vocês percebem que o fascismo ele tem origem e afinidades importantes, tanto com o liberalismo quanto com o socialismo. E vocês percebem que desta deturpação da ideia de natureza humana podem vir muitas outras coisas ruins ainda no futuro. Então, o que nós precisamos fazer neste momento? Nós precisamos nos aprofundar nesta concepção de natureza humana descoberta pelos gregos e aprofundada pelo cristianismo. É isso que eu vou tentar fazer ao longo da minha atividade nos vídeos que eu vou publicar neste canal. Então, eu agradeço por terem assistido esta minha primeira aula. Eu peço que comentem, eu peço que se inscrevam no meu canal, que divulguem este trabalho, que marquem o sininho aqui no canto da página do YouTube para receberem novas atualizações. Se tudo der certo, pretendo publicar um vídeo por semana com um tema do interesse de todos. E peço que deem um suporte a esse trabalho, que se unam esforços a mim nesse trabalho de resgate dos valores da cultura que nos foram legados pelo passado e que nós precisamos, antes de tudo, cultivar e fazer florescer. Muito bem, então, muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima.